Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade, dizer que é um enorme desafio estar aqui, mas com a presença de Deus e fazendo a vontade de Deus, sendo obediente àquilo que Ele nos propôs a fazer. Sabemos que a condução não é minha, e sim do seu Santo Espírito. Amém? Eu vou iniciar a palavra, e o tema da palavra é princípio de hierarquia. Eu trouxe essa palavra há um tempo atrás, num outro culto, e aí quando o pastor me convidou a estar aqui, eu disse sim, estarei. E aí comecei a buscar a Deus para que Ele me trouxesse algo que Ele quisesse falar, algo do seu coração, algo da sua vontade. E aí então me despertou para falar sobre um assunto. Porém, quando chegou agora no meio da semana, Ele falou assim: você vai falar sobre aquilo. Eu falei: Deus, mas eu já falei. Você vai falar de novo. Eu falei: de novo, Senhor? Será que eu vou conseguir falar a mesma coisa? E mais uma vez, há um tempo antes, Ele já tinha me ministrado que a palavra dEle é viva. E Ele falou de novo: a minha palavra é viva. O que você pregou, a ministração que você trouxe há um tempo atrás, não será a mesma. E eu digo isso para vocês, meus irmãos, porque a palavra de Deus é realmente viva. O mesmo versículo, o mesmo livro, o mesmo capítulo que você lê hoje, se você ler daqui 10 dias, daqui um mês, ele vai falar diferentemente ao seu coração. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler da minha versão, talvez esteja um pouco diferente da versão do telão, tá? Vamos lá. Se fielmente obedeceres à palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Benditos os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como o todo o trabalho realizado pelas tuas mãos, e Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. E Yahvé fará de ti seu povo santo, exatamente como te prometeu, sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé, e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nesta terra que o Eterno, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu e o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra
no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda, se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir. Sendo assim, estarei sempre por cima, nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita e nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestares culto. Eu vou ler o 15 só para vocês terem uma noção. Contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé, teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Até aí. Igreja, eu quero trazer para vocês hoje o que Deus trouxe para mim. Obediência gera bênção. Desobediência gera... É eu que estou falando? A palavra falou? Amém. Glória a Deus. Porque é assim que funciona. Quando a gente parte do princípio em obedecer, em estar debaixo de uma autoridade, em estar inserido em uma hierarquia que existe tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, nós vamos usufruir das bênçãos que o Senhor declarou para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra agora no livro de Daniel. Daniel 9. Vou acompanhar vocês aqui pelo telão. Nove, do 1 ao 3 eu vou ler, tá? Vamos lá. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falará o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Irmãos, só para trazer vocês para o contexto da história de Daniel, Daniel ainda quando garotinho, foi levado pelo rei da Babilônia cativo, porque Deus tinha dado a tribo de Judá, o reinado de Judá, na mão, pode se assentar, perdão, tá? Deus então tinha dado o reinado de Judá nas mãos da Babilônia. Os babilônicos tinham dominado o povo de Deus naquele certo momento. E Daniel foi levado cativo ainda jovenzinho, porque o rei da Babilônia, ele queria jovens para serem instruídos a servi-lo com inteligência, com capacidade. E em algum momento Daniel era considerado um dos príncipes daquele lugar, né? Ele estava entre os filhos dos reis. E aí levaram Daniel. Chegando lá, Daniel jovenzinho foi vivendo, porém Daniel sempre foi um homem temente à palavra de Deus. Ele sempre foi obediente à palavra de Deus. E contudo ele era profeta de Deus. Amém? Isso para vocês entenderem. Nesse capítulo que eu acabei de ler para vocês, o que aconteceu? Daniel já estava numa idade mais avançada. E ele, na sua examinação das escrituras, como de costume, como nós também temos o costume, todos vocês têm o costume, amém? De examinar as escrituras, certo? E de buscar a Deus através dela. E aí, mediante a essa palavra, a essa profecia que tinha sido dada há muito tempo, ele percebeu que o povo corria um grande risco. O povo de Deus.
E aquele homem, naquele momento, ele sentiu um aperto no coração. Imagino eu que na cabeça dele, ele imaginou, não pode ser. O povo de Deus não pode acabar assim. O povo de Deus não vai terminar assim. Não pode ser. Eu não aceito. É a mesma coisa como se nós, irmãos, não aceitássemos alguma dificuldade que tenhamos passando, algum momento de luta, algum momento difícil, alguma dor, alguma enfermidade, e a gente então se prostra e fala: Deus, eu não aceito mais isso, eu não aceito mais essa dor, eu não aceito mais essa situação. Foi o que Daniel fez, só que ele fez isso por uma nação. Quando a palavra diz que Daniel se ajoelhou, se prostrou ao chão e orou, a partir daquele exato momento, Daniel entrou em uma batalha espiritual. A partir do momento que você ajoelha no chão, irmãos, a partir do momento que você apresenta a tua oração a Deus, você está se apresentando ali para lutar por aquilo que você está apresentando a Deus. Você está falando: eu não aceito e eu vou lutar por isso, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar por aquele que não se converteu, eu vou lutar pela dor que eu sinto e eu não quero sentir mais, eu vou lutar contra essa enfermidade que quer me destruir. Foi o que Daniel fez, porém por uma nação. Ele entrou numa batalha espiritual. Fabi, põe o versículo 20 para mim, do 20 ao 23. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Meus irmãos, eu profetizo uma coisa na minha vida e na sua vida hoje, em nome de Jesus. A partir do momento que você iniciar a sua oração, a resposta de Deus vai vir na sua vida, vai vir na minha vida, em nome de Jesus, porque a partir do momento que a gente inicia uma oração, Deus já tem resposta. E quem foi que trouxe a resposta? Gabriel, o anjo do Senhor. Hierarquia. Daniel iniciou uma batalha por uma nação. E Deus falou assim: meu anjo, vai lá e fala para ele que a vitória já é dele. Quando você iniciar a sua oração, meu irmão, seja na sua casa, seja na casa do Senhor, seja onde for, dentro do seu carro, na rua, no ônibus, ali o anjo de Deus vai estar ao seu lado para te dizer: a sua oração foi ouvida desde o início. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos ver Daniel 10, 1. Do 1 ao 13, família. Eu vou percorrer com vocês lendo, para que vocês possam entender até onde eu quero chegar, e logo logo eu entro na palavra. Amém? 10, família. Eu vou ler a minha versão agora, tá? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar,
recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem, vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor, que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quem que veio? Quem é Miguel? O anjo era Gabriel. Miguel é o arcanjo. Hierarquia. Quando Daniel iniciou a oração, ele iniciou aquela batalha espiritual e veio um anjo. Por que veio o anjo? Porque a batalha era tão forte, era tão grande, que quem estava lutando ela era o arcanjo. Quem estava segurando a onda, na boa palavra de hoje, quem estava segurando a onda da luta era o arcanjo. Poderia ser Deus, não poderia? Mas Deus falou: o meu arcanjo resolve. Amém? Quem resistiu ele? O príncipe, um dos dominadores daquela ocasião. Amém? Meus irmãos, a partir do momento que a gente inicia uma oração e dali em diante nós vamos sofrer, isso é normal, nós vamos sofrer consequências físicas, porque o mundo espiritual e o mundo natural, o mundo físico, eles andam atrelados, e toda ação gerada aqui tem uma reação gerada no mundo espiritual, assim como toda ação gerada no mundo espiritual tem uma reação gerada aqui. A partir do momento que a gente entra em oração, que a gente começa uma luta em nosso favor, em favor dos nossos entes queridos, em favor daqueles que ainda não conhecem a Deus, a gente sofre consequência. A gente sofre dor, a gente sofre cansaço, aparecem enfermidades que nunca se viu, nunca tivemos. A palavra aqui diz, Daniel naquele momento, naquele período de luta, quando ele se deparou diante do anjo ali, ele quase desfaleceu, e ficou fraco, quase desfaleceu.
E só para vocês entenderem uma ilustração rápida da Santíssima Trindade, iniciando a palavra de princípio de hierarquia. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho e Deus Espírito, os três são um. Mas como que a gente se explica isso? Ilustrando essa ideia, a gente pode ter Deus como o céu. Quando a gente olha para o céu, é imenso, você não acaba de ver. Vai, seus olhos não enxergam mais, e vai. Deus é tão grande que é infinito olhar para Ele. Abaixo do céu temos o sol brilhando. Quem consegue ficar 3 segundos olhando para o sol? Assim a palavra diz que nós, como seres mortais, como homens, não conseguiríamos olhar a face de Jesus, porque brilha muito. Tem o sol, tem o céu, tem o sol, e aqui embaixo, o que a gente sente? Calor. Quando Jesus foi, Ele falou: vos deixo o Espírito Santo. É como se esse calor que nós sentimos fosse o Espírito Santo em nossas vidas. Amém? E é uma hierarquia. Quando Deus quer te abençoar, Ele fala: meu filho, abençoa ele. Aí Jesus fala: Espírito Santo, vai lá, manifesta a bênção. Quando a gente obedece, porque a obediência gera. Quando a gente obedece, Deus fala: está aqui sua bênção. Aí Jesus fala: Espírito Santo, vai lá, manifesta. E assim por diante. Amém? Agora nós vamos entrar um pouco na palavra, ou melhor, de vez. Efésios 6, 10. Todo mundo achou? Glória a Deus. Efésios 6, 10. Vou ler para vocês até o 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aí, meus irmãos. Por que princípio de hierarquia? Quem foi que segurou o anjo lá em luta? O príncipe da? Aqui está falando que é príncipes das? Olha lá, eu vou fazer aqui agora para vocês entenderem, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meu irmão, isso quer dizer hierarquia. Ela é obedecida no mundo espiritual. O inimigo não vai mandar nada contra você sem que Deus permita. Mas ele também não vai chegar tocando corneta, falando: eu cheguei, agora eu vou fazer da tua vida um playground. Não, ele vai vir em sapatinho de algodão. Ele começa do menor para o... E assim é a nossa luta. É contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes do mundo espiritual.
Ou seja, meus irmãos, a partir do momento quando a gente inicia uma oração, quando a gente entra no poder de Deus, e Ele já declara ali que nós teremos vitória, significa que a nossa luta já está ganha, porque ali Ele já ordenou anjo, Ele já ordenou arcanjo, Ele já ordenou exército, tudo em seu favor, em nome de Jesus. A palavra de Deus em Marcos 10, 42, 44 fala sobre ser servo. E o princípio de hierarquia é servir, porque é obedecer. A partir do momento, meu irmão, que você está inserido no ministério, que você tem um trabalho, que você tem um patrão, que dentro do seu ministério você tem um líder, que dentro da sua casa você tem alguém que conduz as coisas, ali você está debaixo de uma hierarquia. A partir do momento que você entra em desobediência dessa hierarquia, você está perdendo aquele princípio de obediência e o princípio de bênção na sua vida. Então essa hierarquia, ela tem que ser seguida, ela tem que ser obedecida, para que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas, para que quando você colocar o seu joelho no chão, o anjo já venha e fale: ó, tua oração já foi ouvida, acabou, apenas continua, porque a luta é grande. Amém? Marcos 10, 42, eu vou ler para vocês, está aí, Fabinho? Mas Jesus chamando-os, Marcos 10, 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Temos que servir, irmãos. O princípio de hierarquia, o princípio de obediência que vai gerar a bênção na minha e na sua vida, é servir a Deus, é estar na casa de Deus, é buscar a Deus, é servir aos seus líderes, é servir ao seu pastor, é continuar buscando a Deus. Não é simplesmente ter um status na casa de Deus, porque não é disso que a palavra está falando. A palavra está falando de sermos servos, de sermos obedientes, de dizer: eis-me aqui, de dizer: estou pronto, Senhor. Porque mesmo que você não tiver, Ele vai tratar o seu coração, Ele vai tratar a sua vida, Ele vai te capacitar, Ele vai te erguer, Ele vai te dar força, Ele vai te encher de amor e graça para você fazer aquilo que você está se disponibilizando a fazer. Amém? Aleluia, glória a Deus. Daniel 10, 14, família. Do 14 ao 19. Ali naquele momento, continuando, dando sequência, para vocês entenderem. Agora vim para fazer-te entender que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me aos lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, por causa da luta, por causa da guerra, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Ou seja, não é só comigo que acontece isso. Ou é? Será que é só comigo que eu ponho o joelho no chão e falo: Deus, eu não aguento mais. Deus,
essa luta eu não aguento mais. Por isso que eu estou passando, eu não aguento mais. Senhor, socorro. Eu não tenho mais o que falar, a não ser te pedir socorro. Foi o que Daniel falou ali, ó. Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. 17, Fabinho. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. 18. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Segura aí. A partir do momento que você declara a Deus como Senhor e Salvador da sua vida, que você declara a Deus como o alto Senhor e senhorio da sua vida, quando você declara a Deus a auto-hierarquia da sua vida, Ele vai tocar na sua vida, Ele vai te dar força e você vai prosseguir. Em nome de Jesus. Pois é assim que funciona. Deus toca e a gente se restabelece. A gente não consegue falar, Deus toca na nossa boca e a gente fala. A gente não tem forças para prosseguir, Deus toca e a gente prossegue. E aí entra aquele ditado, né? Eu acho que eu nunca cheguei a dar o meu testemunho. Eu não nasci em berço cristão e me converti quando já tinha meus 21, 22 anos, acho. E não foi por amor que eu vim, foi pela dor. Eu nunca fui de fazer mal às pessoas, mas eu fazia mal a mim mesmo. Para quem não sabe, eu já fui usuário de drogas, já tive esta vivência, e aquele período de libertação foi muito difícil, porque vinham muitas lutas. Eu prostrava o meu rosto no chão, eu ajoelhava e começava a orar, sem ter este entendimento de hierarquia e de batalha espiritual, e me vinha aquela luta e eu não suportava, mas fui seguindo. E aí, normalmente, as pessoas, quando a gente se conhece, a gente vai de igreja em igreja, né? E vai se conhecendo, e normalmente eles dizem assim: olha, eu parei de fazer tal coisa, eu parei de fumar cigarro faz um mês, mas eu vou falar para você, a primeira semana foi difícil. Aí passa um ano, você encontra aquela pessoa, ela fala assim: meu, parei de fumar já faz um ano. E ela fala assim: meu, mas eu vou falar para você, o primeiro mês foi dose. Passa 10 anos, você encontra aquela pessoa e ela fala: meu, já faz 10 anos que eu estou livre, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas eu vou falar para você, o primeiro ano foi difícil demais. Então é assim. A palavra diz que é de glória em glória, é de degrau em degrau, é de luta em luta. A minha luta vai ser para sempre, porque eu vou lutar contra aquilo que a minha carne. Conversávamos outro dia, né, Vanessa? E eu comentei com você que passava por um período e tinha um louvor muito lindo. E esse louvor falou muito comigo. E é assim, irmãos, é a luta da carne contra o Espírito. A palavra de Deus nos diz que é uma luta infindável. Essa é a palavra, não é, Vanessa? É uma guerra infindável. E essa guerra tem consequências espiritual e do espiritual para o físico. Por isso eu venho aqui hoje, meus irmãos, alertar vocês
introduzir vocês o princípio de hierarquia, o princípio de batalha espiritual, porque isso está totalmente atrelado. A gente tem que ter ciência, a gente como povo de Deus tem que ter ciência que não estamos aqui de brincadeira. Quando a gente vem para a casa de Deus servir, diaconado, a gente tem que ter ciência que as coisas podem acontecer e a gente tem que estar intercedendo. E naquele momento que a gente está intercedendo, a gente está numa batalha espiritual. O louvor, quando sobe aqui para adorar a Deus, para conduzir a igreja em adoração, ele entra numa batalha espiritual. A palavra diz que quem vai à frente é o louvor. Numa batalha espiritual, quem está à frente do exército, quem está à frente de tudo é o louvor. A palavra do rei Josafá diz que em algum momento ele ia ser atingido. E aí eram 3 povos que vieram contra ele, e o povo dele, o exército dele era pequeno, e ele falou: agora já era, perdi, vão me matar, vão matar todo mundo. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e orou. Quando ele orou, ele entrou no quê? O anjo falou o quê? Já trouxe a resposta, calma. Assim como fez com Daniel. No coração dele, o anjo já falou. Ele orou a Deus, ele pegou o exército dele, sabe o que ele fez? Levitas, vocês vão à frente adorando ao Senhor. Aí colocou todo o exército de guerra atrás, os levitas foram à frente. A partir do momento que os levitas iniciaram o louvor, sabe o que aconteceu? Deus mandou uma confusão no exército contrário, um matou o outro, todo mundo morreu. Quando eles chegaram lá para lutar, não teve nem luta. Eles só ganharam. Eles chegaram lá e pegaram todos os despojos de guerra. Meus irmãos, estar dentro da casa de Deus é uma luta, porque é uma luta para a gente sair da nossa casa, é uma luta para a gente sair do serviço. A gente fica na janelinha olhando, ó, parou a chuva, agora eu vou. É uma luta. Mas aqui na história de Daniel, como nós lemos, a gente sabe que se a gente buscar o Senhor, Ele vai nos fortalecer. A gente sabe que se a gente se achegar a Deus, Ele vai se achegar a nós. A gente sabe que a partir do momento que a gente entra em oração, o anjo já vem trazer resposta. A gente sabe que a gente entra numa batalha espiritual, mas não entra para perder, porque a nossa luta é contra principados, potestades, príncipe das trevas e ossos espirituais. É contra uma hierarquia. Não importa quem vai vir contra nós, porque ali em Deuteronômio, quando eu li que obediência gera desobediência gera, quando eu li que obediência gera bênção, está falando lá que eu vou ser bem sucedido, que se eu seguir em frente eu vou ser abençoado. Está falando, sabe como que está falando lá em Deuteronômio? Vai vir um contra ti por um caminho. Por um caminho ele vai vir, mas ele vai embora por 7. Sabe o que significa ir embora por 7 caminhos, igreja? Significa que por um ele vem. Se ele voltar pelo mesmo, ele ainda vai lembrar do caminho. Mas se ele ir embora por 7 caminhos diferentes, na sua vida ele não toca mais, em nome de Jesus. Porque batalha ganha, em nome de Jesus, não volta mais. Jesus ganhou a batalha eterna. Jesus venceu pela minha vida e pela sua vida. Essa é a maior hierarquia. Ele venceu. O inimigo pode tentar uma, pode tentar 2, pode tentar 3, porque com Jó ele não parou de tentar, né? Mas antes de tentar ele sempre ia fazer o quê? Pedir permissão para Deus. Ele ia lá e falava: ó, tá vendo? Deixa eu ir lá. Deus falava assim: meu filho, você quer ir lá? Naquele ali? Você quer ir, você vai. Mas eu conheço meu filho. E o diabo ia lá e paulado em Jó.
Aí ele ia de novo e falava assim, ah lá, tá vendo? Mas isso e isso. E vou lá de novo. Em alguns momentos Deus falava assim, ó, você quer mesmo ir? Então vai. Mas é o seguinte, não toca na vida dele, porque se você tocar, aí quem vai sou eu. Hierarquia. Eu, pequenininho do jeito que eu sou, jamais vou brigar com um grandão. A não ser se eu for que nem Davi, tacar uma pedra e derrubar ele, em nome de Jesus. Porque se eu for, eu vou apanhar. Assim também é no mundo espiritual e no mundo físico. Porém, no mundo físico, é a partir do momento que a gente obedece. A partir do momento que a gente tem um líder, um pastor e obedece. A partir do momento que a gente está no nosso trabalho e o nosso chefe fala para fazer, e você fala assim, mas eu queria fazer de outro jeito. Mas ele falou para fazer daquele jeito. Você tem que obedecer. Porque aquilo vai gerar bênção. Aquilo vai te prosperar. É aquilo que vai te conduzir em triunfo. É aquilo que vai ser a arma para quando o inimigo vier contra ti na sua vida, Deus vai falar assim, opa, você quer brigar com ele? Miguel, resolve lá. É assim que vai funcionar. Porque esse é o princípio. Obediência gera bênção. E a hierarquia foi instituída para ser obedecida. Amém? 1 Pedro 5, do 1 ao 4, família. Agora é uma palavra para nós, líderes. Para você que é líder de ministério, para você que faz parte da liderança do ministério, para você que faz parte da liderança na sua casa, para você que faz parte da liderança na sua escola, na sua faculdade. Amém? Eu vou ler para vocês. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A palavra está dizendo para mim que não adianta eu ser um líder se eu não preparar alguém que vem depois de mim. Não adianta eu ter um posto hierárquico se eu não tiver alguém que venha depois de mim fazer o bom trabalho que eu fiz. Ou seja, eu tenho que desenvolver pessoas. Deus nos coloca como líder para isso. Deus nos coloca como líder do ministério infantil para desenvolver crianças, para inserir na criança a palavra de Deus, porque a palavra diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela vai se desviar dele? Como que é? Quando ela crescer, jamais se desviará dele. Se eu estou no diaconato, se eu estou como líder do diaconato, amém. A palavra de Êxodo 17 se refere a uma luta que estava tendo naquela época, naquela ocasião, aonde o seu líder orava e ministrava, e o exército começava a ganhar a luta. Quando o líder cansava, porque a oração é uma, a guerra traz cansaço. Quando o líder cansava, que ele abaixava as mãos, tinha dores para o povo perdia. Aí, agora, a palavra é para mim, que sou liderado, e para vocês, que também têm um líder. Vocês têm que apoiar o líder de vocês, porque se o seu líder não está conseguindo, não está aguentando, tem que vir um de um lado e segurar a mão dele, tem que vir um de outro e segurar a mão dele, porque aí a guerra vai ser vencida, porque aí a pedra não vai alcançar a sua cabeça. Sabe por quê? Porque imagina por quantas vezes o seu líder forte orando, você venceu a guerra. Por quantas vezes
a gente forte, orando. O nosso pastor estava ali, ó, orando por nós, nos sustentando em oração. Só que ele estava ele também cansa. E é a hora de nós, líderes, liderados, abençoar e conduzir a nossa liderança. Amém? Dar força, fortalecer. Eu vou ler a palavra para vocês. Está aí, família? E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Louvado seja o nome do Senhor. A guerra foi vencida. Amém. É quando a gente junto lutamos a mesma luta que vencemos a batalha. Amém? Que tenhamos tido a oportunidade de entender o que é um princípio de hierarquia em que devemos obedecer, seja ela dentro da igreja, seja ela no nosso serviço, seja ela na escola, seja ela em nossas vidas, para que possamos ser abençoados. Amém? Amém. Eu vou terminar agora a palavra no último versículo de Daniel 10, 20, 21. Eu vou ler aqui da minha Bíblia. Presta bem atenção, igreja. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhes apoio. Meus irmãos, você vai vencer uma luta, vai vir outra, você vai vencer ela, vai vir outra, você vai vencer ela, vai vir outra, você vai vencer ela e vai vir outra, e assim sucessivamente. Sabe por quê? Porque Deus é contigo em nome de Jesus. E eu profetizo que na minha e na sua vida seremos vitoriosos em nome de Jesus. Pode vir o príncipe da Pérsia, pode vir o príncipe que for, porque lá vai ter um Deus que nos salva, que nos guarda e que dá ordem aos seus anjos e arcanjos para cuidarem de nossa, porque seremos obedientes. Amém? Obediência gera bênção. E assim vai ser na minha e na sua vida. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus possa conceder no seu coração essa ministração por um longo tempo. Amém. Que você possa ir ao livro, que você possa estudar a palavra de Deus para ter mais convicção e mais sabedoria. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.